Olá! Discriminação racial, consciência negra. Quais significados têm essas expressões? Que tipo de reflexão nos traz, uma vez que as disparidades ainda são muitas? O Questão de Ordem debate o tema com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, o vereador Carlão do PT, também com o professor Luiz Renato Vedovato, que é doutor em Direito Internacional, e a advogada Raquel Balbina Teixeira, que faz parte do coletivo Arte e Cultura Quilombo Íris de Jesus e do coletivo de mulheres negras Lélia Gonzalez. Sejam todos bem-vindos. A gente vai partir do princípio de que usar algumas coisas, até que as pessoas muitas vezes se falam por que existe o Dia da Consciência Negra. Até às vezes existe alguma coisa, pô, a gente teria então que ter da consciência parda, da consciência amarela, da consciência do japonês. Qual é o significado que isso traz? Eu gostaria da opinião de cada um. Vereador Carlão. Queria cumprimentar o professor, Raquel. Olha, o significado é tão importante, Mina, que faz com que a gente use o 20 de novembro para uma reflexão no sentido de resgatar a importância do negro, do afrodescendente, do continente africano para a construção do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. É importante que nós possamos, nessa data, além de falar de Zumbi dos Palmares, nosso grande herói, mas também conscientizar o conjunto da sociedade da importância do negro para a construção do nosso país. Eu acho que esse é um dos papéis mais fundamental e de uma importância fundamental para a sociedade, para a luta de combate ao racismo e à discriminação racial, ao preconceito, à intolerância religiosa. Eu acho que é esse conjunto de coisas que dá o significado dessa luta e dessa resistência nossa. Doutora Raquel, seja bem-vinda. E para você, qual é esse significado do Dia da Consciência Negra? O 20 de novembro é um dia de luta, né? É uma vitória do movimento negro, né? Que nós, enquanto militantes, enquanto pessoas que atuam, né, nos movimentos para o combate ao racismo, ter uma data que simbolize e que signifique a resistência contra, infelizmente, um Estado que a gente tem que é racista, um país, né, que em sua base, sua conformação histórica de escravidão, sua história da escravidão, né, infelizmente mantém uma falsa democracia racial, mantém suas bases estruturais racistas, uma série de mazelas que nós sofremos, e ter uma data, enquanto um feriado, mas enquanto uma data, de nos reunirmos, irmos para a rua, né, lutar contra o genocídio da juventude, contra uma série de mazelas que as mulheres negras sofrem, seja em sua base educacional, da saúde, do acesso à moradia, ter uma data que, para além de significar consciência negra, né, que a gente tenta estigmatizar, né, ser um dia de resistência mesmo, um dia que a gente possa lembrar e discutir o país que a gente vive, né, que infelizmente ainda falta muito para ser um país que nos acolha enquanto negros, enquanto pessoas que vêm da diáspora, né? Sim. Professor, seja bem-vindo. Eu gostaria também que o senhor falasse a respeito. Qual é o significado, então, desse Dia da Consciência Negra, além das pessoas dizerem assim, olha, é o aniversário da morte de Zumbi de Palmares? Muito obrigado, Milan, pela oportunidade de estar aqui debatendo com a Raquel, que conheço de tanto tempo e sei da importância do trabalho que ela faz, com o vereador Carlão. Agradeço poder estar aqui ao seu lado e debater um tema que para mim é tão importante. Primeiro eu começaria pelo seguinte, as críticas sobre a existência do Dia da Consciência Negra já indicam o quão importante é que ela seja comemorada, né? Quando a gente discute direitos humanos, e esse é um tema essencialmente de direitos humanos, e essa discussão não sofre nenhuma resistência porque a gente está fazendo isso errado. O debate de direitos humanos é um debate que exige analisar os extremos, analisar fora da zona de conforto.
E quando uma comemoração, uma reflexão, um dia de consciência incomoda determinados grupos, é porque ele está corretamente colocado e ele precisa ser, sim, sempre pensado e desenvolvido. O significado essencial, na minha visão, de alguma forma pensador e pesquisador de direitos humanos, é essa, que nós identificamos a importância quando a gente identifica a resistência. E, no geral, em absoluto, é bastante relevante que a gente tenha uma data que possa expor as entranhas do nosso país, que possa incomodar aqueles que imaginam que vivemos numa democracia racial. Esse não é um cenário que a gente consegue perceber nos índices, nas estatísticas, em todos os níveis, desde estatísticas referentes à diferença salarial até estatísticas referentes à violência e vítimas de violência. Então, essa é uma data a ser aprofundada para que mais resistência apareça e que mais a gente consiga identificar onde estão os desafios da nossa aplicação de direitos humanos no país. Sim, já que o senhor falou sobre estatísticas, a gente está com um estudo recente feito pelo Instituto Locomotiva, aí encomendado pela Faculdade Zumbi dos Palmares, falando sobre a participação do negro na economia brasileira. Os negros hoje representam 55% da população e movimentam por ano uma renda de 1,6 trilhões de reais, 1,6 trilhão de reais, quer dizer, 1 trilhão e 600 milhões de reais. E de acordo ainda com esse estudo, se hoje nós tivéssemos uma igualdade salarial, nós teríamos injetados na economia mais 808 bilhões de reais. Para a gente pensar nessa disparidade, por exemplo, quando a gente fala em ensino superior, das pessoas que têm ensino superior, 6% são homens negros, 8% mulheres negras, 18% de homens brancos e 25% de mulheres brancas. A renda salarial dos homens brancos é 29% maior que a dos homens negros. Das mulheres brancas, 27% maior do que as mulheres negras. E 19% dos negros no Brasil recebem R$10 mil. Com base nisso, que tipo de análise a gente pode fazer sobre a importância do negro na economia do país e que tipo de olhar hoje, por exemplo, as empresas devem ter em relação aos negros para que a gente possa reduzir essa disparidade e ter uma consciência até de que a gente movimenta muito dinheiro e poderia movimentar muito mais, Raquel. A gente pensa muito numa pirâmide, né? Sim. Como é a construção do país, o que a economia, a importância dela para a gente manter o Estado, né? E a gente pensar essa pirâmide exatamente com os números que você deu, né? As mulheres negras abaixo de todos, os homens negros abaixo de todos, você pensar como vem sendo esse processo, né? De uma suposta libertação da escravidão, né? Mas que na verdade a gente mudou só um pouquinho a dinâmica como já funcionava, né? Se a gente pensa que a vinda dos povos do continente africano, o processo de escravidão que não se deu só no continente africano, mas também na América Latina, né? Você pensar qual a dinâmica imposta dentro da história e como isso é mantido até os tempos de hoje, né? A escravidão, no meu entendimento, ela muda, né? Mas a forma como as pessoas negras, né, são tratadas dentro da economia, ela se mantém, porque isso é a estrutura pensada, né? Se os europeus identificaram que existe uma diversidade dessa suposta universalidade da humanidade, que a gente tem uma diferença, e isso foi até um fundamento para o racismo científico, né? Para fundamentar a necessidade de você escravizar seres de outra raça, porque eles são inferiores cientificamente, que foi a desculpa criada. Hoje você identifica uma teoria diferente, porque agora que é a mesma base para os direitos humanos, né? É o mesmo debate teórico e filosófico para os direitos humanos, é uma suposta universalidade, mas que você continua colocando esses mesmos seres humanos no mesmo lugar em que eles já estiveram. A diferença é que agora a gente recebe salários menores
para trabalhar o dobro, para continuar mantendo o Estado estruturalmente, né? Só que sempre abaixo dessa pirâmide, sempre sustentando e não recebendo por isso. Os privilégios econômicos são mantidos, né? A estrutura é mantida e a gente é colocado no lugar onde é devido, né? Que são sempre recebendo baixos salários, quando não, né? Se a gente pensar hoje a precarização, a terceirização, são novos nomes que a gente dá para as mesmas correntes. Professor. Esse é um tema que você levanta e na linha que a Raquel colocou, que é muito importante, ou seja, se a gente descartar todos os outros elementos que são fundamentos para buscar a igualdade, que são mais importantes até, seria um equívoco econômico gigantesco não buscar essa igualdade e não gerar oportunidades de igualdade. Então, a economia, ela muitas vezes é usada como argumento de restrição de direitos, né? E a gente viu isso em todo o debate da reforma trabalhista, né? Precisamos fazer essa reforma por conta de questões econômicas, existe um debate nesse sentido também nas questões previdenciárias, mas nesse caso em especial, e é engraçado como a economia não aparece nesses casos, esse caso a economia é um argumento extremamente forte para se lutar cada vez mais pela igualdade. Isso, quando a gente fala de ascensão profissional, a gente precisa nesse momento então pensar, vereador Carlão, por exemplo, em iniciativas das empresas, por exemplo, de política de cotas nos processos de admissão, nos processos de training, inclusive nos processos dos cargos de gerência e cursos de qualificação para a comunidade negra. O que a gente precisa nesse momento de olho? Vamos pensar então, né, nessa igualdade que gera renda para o nosso país. Perfeito, Mini. Eu acho que esse debate sobre a reparação de danos, ele é uma pauta muito, muito viva hoje. É necessário você diminuir esse fosso que existe. Foram 50 anos de atraso. Os negros puderam ter acesso à educação 50 anos depois da abolição. E nós temos o resultado disso, sofremos até hoje com esses dados, com essa diferença que você apresentou. E a necessidade de uma correção dessa distância, ele tem que ter correção, políticas afirmativas. Essa política de cotas são fundamentais, não só nas esferas institucionais, mas no conjunto da sociedade. A gente vê que nós tivemos um avanço importante nisso, mas ainda há uma reação muito negativa, né? Nós, recentemente, no século XXI, a gente está tendo que se mobilizar para defender que o feriado de 20 de novembro, como agora aconteceu em Americana, uma mudança que a prefeitura fez lá, que nós estamos tendo que se mobilizar porque já contagiou as cidades ali da região e esse projeto está sendo colocado na pauta de todas as câmaras municipais. Inclusive tem uma discussão também para que vire um feriado nacional. Com certeza, esse é o nosso grande desafio, a nossa grande luta, porque, como o professor disse, se está incomodando principalmente um setor, é porque nós estamos no caminho certo. E eu acho que que o comércio e a indústria diz que mais um dia de feriado no nosso país geraria prejuízos, e a gente está falando justamente dessa questão econômica. Eles nos devem mais de 300 anos de escravidão. Então, nós queremos um dia, eles nos devem 300 anos e alguns meses. Então, é questão de fazer uma mobilização, enfrentamento e desafiar para que a gente possa educar o povo brasileiro e que isso deixe de ser um problema só de nós negros, mas que seja uma discussão do conjunto da sociedade. É isso que vai fazer com que esses dados possam vir a diminuir. E é o que a gente está fazendo aqui no Questão de Ordem de hoje, e o vereador Carlão, o professor, citou essa questão da educação. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco melhor, aquele processo lá, né, todo mundo da abolição, acabou os escravos, todo mundo pode... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da responsabilidade do Estado naquele momento em que, vamos usar essa expressão, lavou as mãos e
passou essa liberdade que não foi liberdade alguma, e em que momento o negro foi, naquela época, jogado à sua própria sorte, até ao ponto, por exemplo, de conseguir ter acesso à educação. E aí eu entro numa outra questão: por que hoje nós precisamos de cotas? São questões muito importantes. Eu diria que, recentemente, o ministro Toffoli deu um voto importante na discussão sobre a demarcação das terras quilombolas. Não que concorde por completo com o voto, porque ele restringiu alguns direitos que eu imagino que não deveriam ser restringidos, mas no início desse voto ele faz uma afirmação de grande relevância, que é a atuação do nosso parlamento à época da abolição da escravidão. O nosso parlamento simplesmente determinou a queima de todos os registros relativos à escravidão no Brasil, e teve uma reunião dizendo que, olha, nós apagamos a escravidão da história brasileira. Essa é uma visão realmente de abandonar a população que estava sofrendo uma violação gritante de direitos humanos, né? O Brasil foi o último país a formalmente acabar com a escravidão, porque só foi um fim formal, né? A gente tem dificuldades com isso até hoje. E é inegável que isso se reflete nas oportunidades que a gente precisa distribuir para formar uma sociedade diversificada, uma sociedade com diversidade, exatamente naquilo que a gente gostaria que houvesse. Uma das situações mais constrangedoras para quem dá aula e por algum motivo tem a oportunidade de ir a outros países para conversar com alunos e falar em algumas palestras por lá, é que quando a gente está num país em que existe política de cotas, a diversidade na sala de aula é muito grande. Você consegue identificar ali pessoas de todos os lugares e de todas as raças. E é isso que a gente gostaria que existisse. As aulas que a gente tem no Brasil são aulas monocromáticas. São aulas de pessoas de uma única raça, essencialmente. Eu me lembro da minha graduação em Direito, que foi lá nos idos da década de 90, na Faculdade de Direito Largo São Francisco. Nós tivemos na nossa sala um único negro, de 120 alunos, que era um filho de um rei da África, que veio fazer intercâmbio no Brasil. Então, o cenário é um cenário em que a gente precisa identificar cada vez mais a diversidade da sociedade nas oportunidades que a gente tem para distribuir. Então, as cotas, tanto no caso das universidades públicas, quanto no caso dos concursos públicos, quanto no caso das contratações privadas, elas precisam estar presentes. Não é possível que a gente entenda como razoável chegar numa sala de aula em que só há pessoas, ou mesmo que haja pessoas de várias raças, essa diversidade não significa a diversidade que existe na sociedade. Que a gente vá para um escritório privado e nesse escritório privado só existam pessoas que parecem que foram contratadas na Noruega. Então, o que a gente precisa fazer é realmente identificar que isso é uma violação de direitos humanos. E essa violação de direitos humanos precisa ser superada, precisa ser encarada de frente. E o caminho inicial é o caminho das cotas, que a gente colocou de forma bastante atrasada. O Supremo Tribunal Federal... Mas algumas pessoas, doutor, elas falam o seguinte, que as cotas seriam uma outra forma de discriminar. Não é isso? Certamente, na minha visão, não é isso. Não é só na minha visão também. Eu sei que muita gente que se opõe, a gente teve um embate interessante na Unicamp sobre isso. A doutora Raquel participou do debate de perto, né, que eu pude acompanhar. O debate não, isso é uma discriminação, raça não existe, e vem todo um argumento, e o argumento inicial bom, esse não é uma posição minha, é uma posição do Supremo Tribunal Federal. Sim. E o Supremo Tribunal Federal não decidiu sozinho, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade. Então, é muito raro que uma decisão do Supremo coloque os 11 ministros na mesma posição, e foi esse o caso, né? No caso específico das cotas do ANB. Então,
A identificação de que é ou não uma discriminação, a gente teria uma saída formal fácil. O Supremo Tribunal Federal diz que não é. Ok. O outro debate de conteúdo é claramente não, porque quando você não tem uma política de cotas, você só representa um grupo específico naquela sala de aula. E é isso que a gente não quer. A gente quer diversidade, a gente quer que haja cada vez mais oportunidades para todos. Raquel, fala um pouquinho mais sobre essa discussão, já que você participou tão ativamente. A gente é colocado sempre no debate da meritocracia, né? Sim. O acesso, ele deve passar pela sua corrida por ele, né? Ou você se esforça, ou você não entra, né? E você pensar isso, eu venho da rede de ensino público, né? Sempre estudei meu ensino médio em escolas públicas, né? Eu fui pró-unista na PUC. E foi exatamente isso, né? A minha diferença é que ainda na minha sala tinha 5 negros, né? De um universo de 70 alunos, né? E você entender que existe uma corrida para esse acesso e que essa corrida a gente já está a 10 minutos de diferença do líder dela, você tem que pensar quais medidas a gente tem para mudar essa realidade. A gente estava falando, depois do processo que houve a abolição, a gente não teve o amparo do Estado em relação a esses negros e negras que teoricamente foram libertos, né? E, em decorrência disso, a gente já tem um prejuízo educacional e de acesso, e que a gente vai mudar isso como? Os negros vão ter que estudar mais, continuar trabalhando, no geral 10 horas por dia, que é a nossa realidade desde os 13, 12 anos, que é trabalhar desde a infância. É contra isso que a gente vem lutando, né? Ou a gente fica na sala de aula, ou a gente ajuda dentro de casa, ou a gente sobrevive, ou a gente isso. Então o debate de meritocracia ele cai por terra quando a gente olha a realidade dessa população que não acessa a universidade. E esse embate que ainda não está fechado na Unicamp, porque a gente vem agora numa luta e numa discussão de como a gente vai implementar essa primeira vitória, que é a aprovação das cotas raciais tardiamente na universidade, mesmo com a decisão do STF, a gente vê que tanto a Unicamp quanto a USP e o estado de São Paulo são como um todo, né? Existe uma resistência e isso tem muito a ver com esse debate de privilégio, com esse incômodo de tirar as pessoas do seu devido lugar e responsabilizá-los, né? É uma luta ainda muito árdua, que eu acho que ainda não está dada, né? A gente ainda está muito no começo. Até porque cotas não é nem o mínimo que a gente quer, né? O acesso à universidade, ele deveria ser universal, né? A gente não precisaria nem desse funil do vestibular. Por que a gente não pode ter o acesso a uma educação, a pesquisa, a extensão, a possibilidade de construir outras bases teóricas e, quem sabe, mudar as estruturas desse país para melhor, né? Infelizmente, a gente vê que essa resistência, ela é necessária, né, para o sistema que a gente vive, para a sociedade que a gente vive, né? Manter esses privilégios, né? No fundo é isso. Então. Nós vamos brevemente para um intervalo e a questão de ordem volta já, discutindo essa questão da consciência negra. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a discriminação racial e a consciência negra. E falávamos no bloco anterior a respeito das cotas, e o vereador Carlão, ainda também quero que o senhor fale um pouquinho disso, já que o senhor mencionou, inclusive, que nós temos aí, só 50 anos depois é que nós tivemos acesso à educação. A educação básica ainda, e a gente sabe que não deve ter sido... Já que a gente tem aí uma questão de escola pública, que é uma questão muito maior ainda, de problema estrutural na educação, imagine nessa situação. E hoje a gente tem a questão de cotas, que também há uma resistência de algumas universidades, inclusive aqui esse é um debate na Unicamp. E quando a gente fala desse acesso... Hoje, essa questão de oportunidades, que isso tudo gera a questão do emprego também e a questão de ascensão profissional e de mercado. Isso começa na escola.
O currículo escolar hoje, ele nega não só para nós negros, mas para o conjunto da sociedade, a aplicação de uma matéria tão importante que é a história afrodescendente, que a Lei 10.639 já há 14 anos aprovada e hoje ainda você tem que recorrer ao Ministério Público, ao Judiciário, para poder fazer a implementação dessa lei. E essa seria uma ferramenta extremamente importante, não só para ajudar na correção, mas para construir uma autoestima para a juventude negra, para a criança negra fundamentalmente, e combater o racismo e o preconceito que existe hoje no Brasil. Com isso você também, porque a cota por si só, ela não vai resolver se você não tiver no conteúdo curricular da educação matérias que possam tanto recuperar essa história importante do papel do negro aqui no nosso país, como também criar uma nova consciência para combater a violência, para combater o genocídio, porque o preconceito institucional praticado hoje no Estado brasileiro é extremamente muito grande, a começar pela polícia, né? Uma das polícias mais letais do mundo, mata mais do que os países que estão em guerra, em particular a juventude negra. Então eu penso que essas políticas eles acabam refletindo no aumento do ódio, da resistência, porque eles continuam subestimando, vendo o negro como uma pessoa inferior. E aí esses resultados, eu até trouxe aqui a consequência da escravidão, que retrata um pouco nessa foto, né? Não sei se a câmera consegue... Isso, segura um pouquinho o vereador, que daí o Marquinhos já mostra. Retrata um pouco o resultado do que foi esses mais de 300 anos de escravidão. Certo. E hoje você, para corrigir isso... A gente vê aí, então, num canto da foto, os formandos em 2011 de medicina, em sua maioria branca. E dos garis concursados aprovados no Rio de Janeiro. No mesmo ano, a maioria negra. A grande maioria. Então, esse retrato, ele reflete até hoje. Então, isso por si só já justificaria a necessidade da gente implementar. Por exemplo, aqui em Campinas, nós temos, na lei orgânica do município, no seu artigo 265, a exigência de uma política de cota. No entanto, ninguém implementa, porque acha que não é necessário, acha que não existe, se nega o racismo. A própria igreja, João Paulo, antes de falecer, reconheceu e pediu desculpa para o povo negro dos anos de escravidão no mundo. Então, eu acho que nós precisamos, por isso que isso faz parte da nossa pauta de luta, a política de cota, a política afirmativa, o combate, a luta contra o genocídio da juventude negra, particularmente a exploração contra as mulheres negras, o preconceito, aí reflete nessa diferença salarial que você colocou aí. Então nós precisamos reafirmar a cada 20 de novembro, a cada data, deixar de ser só uma data, mas que passa a ser uma mobilização do conjunto da sociedade, porque é isso que vai garantir um dos artigos do Direitos Humanos, que é que todos os homens são iguais, todas as pessoas são iguais. As mulheres ainda tiveram mais dificuldade, porque depois desse direito universal, elas tiveram que lutar para que a mulher também fosse reconhecida, inclusive dentro dos direitos fundamentais. Então, essa luta de política de cotas e lutas pelas políticas afirmativas, é necessário que o Estado implemente, como já houve vários avanços, mas ainda está muito aquém daquilo que é necessário para fazer essa correção. A gente teve recentemente, inclusive, um caso de um jornalista de uma TV importante aqui do nosso país, que uma gravação antiga apareceu e, na ocasião, ele tira sarro e aparece um buzinaço no momento em que ele ia fazer uma entrada no telejornal, e ele diz que aquele buzinaço deve ser coisa de preto. E isso, as redes sociais, elas foram
nos mais diversos entraves. Que tipo de análise a gente pode fazer sobre isso? Inclusive, eu assisti uma reflexão a respeito, dizendo que, na verdade, a gente tem que pensar que, é claro, ele é uma pessoa, um formador de opinião, etc., mas que isso está do nosso lado, sempre está acontecendo isso, alguém falar esse tipo de coisa, o outro dá uma risadinha quando o outro dá uma piada, quando o outro faz uma piada. Inclusive, essa profissional falou sobre a consciência do riso, quando também existe. Que tipo de reflexão a gente pode fazer naquilo que a gente passa no nosso dia a dia, no meio em que a gente vive em relação às questões de discriminação racial? Raquel. Hoje cedo eu estava lendo um texto, né, que tratava exatamente disso, que é o professor Silvio de Almeida e tinha mais um professor que eu não lembro o nome agora, que escreveram e o texto ele aborda, né, questões, a gente já tratou, né, de algumas questões estruturais, mas de até questões subjetivas que fazem parte da estrutura, né, do racismo, da necessidade de você ter, em contrapartida a uma alegação dessa, em rede nacional, que vazou da forma que foi por uma figura, né, que representa aí a intelectualidade, né, brasileira, de você ter mais defesas, colocando que teria sido um deslize aceitável, né, por conta dele de ser uma pessoa que representa um papel importante, teoricamente, né, no nosso país, e isso justificar esse deslize, né? Eu vejo que todos os atos discriminatórios que nós negros sofremos ao longo de nossas vidas, sejam eles institucionais, quando a gente não acessa os espaços de educação, por exemplo, ou no mercado de trabalho, sejam eles com um olhar que não é tão direto, quando você até vê nas estatísticas, né, um baixo grau de punição ao racismo, quando você vê que a gente nunca teve julgado um crime de racismo, ter essa dificuldade, né, de encontrar nas estatísticas quais são as respostas que a gente dá para esses atos, que a gente vive cotidianamente, que não está no nosso imaginário, não é o mimimi, como é dito, mas que é real, que isso também faz parte da subjetividade, da forma como são construídos os sujeitos não negros em aceitarem e não encararem o racismo como um problema que não são um problema nosso de sujeitos negros, né? Mas é um problema colocado nas estruturas do nosso país e que faz com que essa permissividade seja algo natural, seja algo aceitável. Que você falar numa sala de aula sobre o cabelo daquela criança seja algo que ela vai ter que crescer com essa ferida e aceitar que isso vai ser normal. Que você abordar uma criança no supermercado achando que ela furtou alguma coisa, que ela, pelo fato dela ser uma criança negra, seja algo naturalizado, seja algo aceitável, que os próprios seguranças já sejam treinados para ter esse tipo de postura. Então, esses pequenos crimes que acontecem contra nós, eu acho que isso tem muito a ver também por uma estrutura subjetiva, pela forma como a gente também aprende a ser colocado nesse lugar e a fazer esses tipos de fala, e que às vezes essa máscara cai. E aí vira uma repercussão, mas a própria repercussão ela já demonstra que existe uma defesa muito grande para isso. Mas, Raquel, como a gente consegue quebrar isso? Porque muitas vezes, eu acho que não a nossa geração, mas uma geração mais antiga, ela aprendeu assim. Os nossos pais, o negro, nem todos têm essa história de luta, de combate, tem mais uma história de aceitação. E a gente parece que está passando por um momento diferente, né? Então a maioria sabe, não, você não tem o cabelo ruim, o seu cabelo é lindo do jeito que é, você não precisa alisar. Se você quiser, você pode, mas você não precisa. Aquela coisa, você não precisa andar como a sua amiga branca para você ser tão bonita quanto ela, você é bonita. Esse tipo de coisa, como trabalhar isso no momento em que cada um tem sua peculiaridade? Você não precisa ter o olho claro, você precisa saber o que é que a gente está precisando nesse momento, além das questões institucionais que nós já falamos, mas as questões culturais. Eu acho que a gente tem algumas bases que são fundamentais, que são as bases da educação, da família e da religião, que a gente coloca como centro, né, de formação dos seres humanos, né?
E hoje a gente tem um embate muito grande quando a gente discute a pauta da escola sem partido, que eu acho que é um exemplo que eu sinto que tem muita esperança nisso quando a gente pensa na formação dos nossos educadores, nas implementações das leis que a gente já tem, dos instrumentos que a gente já tem, e que isso é uma formação, né? Desde a escola, desde o primário, desde a creche, a gente conseguir fazer essas discussões e tirar esses estereótipos que são colocados, que são criados, que não são naturais. Você achar que uma criança é mais bonita que a outra dependendo da sua característica física ou até os debates polêmicos de opção, de orientação sexuais, né? E a gente vê que manter esse sistema, quando a gente defende a escola sem partido, é querer manter essas diferenças e não querer fazer o debate com essas crianças que estão abertas para esse mundo diferente, que eu acredito que na base educacional é uma das saídas, a gente repensar o sistema que a gente tem. A gente tem muitos educadores, militantes ou não, que já vêm se debruçando nisso e que já constroem até uma luta diária para construir isso. Eu acho que não tem nenhuma fórmula mágica e nada que já não tenha sido experimentado, né? Mas como a gente coloca isso dentro da base curricular, dentro do nosso sistema para ser efetivo de combate? Eu acho que é um dos caminhos. Como seria, então, vereador Carlão, na família, esse trabalho? Olha, eu penso que, como a Raquel colocou, a base disso é a educação. Mas há alguns elementos fundamentais que passam pela educação, mas que dentro da família nós precisamos levar a diversidade para dentro das igrejas, né? Eu vi recentemente que o bispo do Rio de Janeiro está fazendo esse desafio de criar a pastoral da diversidade com o objetivo de fazer com que a partir do seio das famílias, de dentro das igrejas, essa discussão também ela tem uma importância maior. Nós implementamos aqui na gestão passada aqui da Câmara, um programa chamado História de Ruas Negras, para que a sociedade possa também ter um referencial que, por exemplo, mais da metade de campineiros não sabia que Francisco Glicério era negro. Que Luiz Gama, quem que era Luiz Gama? Então, essas pessoas não aparecem nos currículos escolares, nos livros escolares, a importância que essas pessoas tiveram na construção de ideologia, da cultura. Ou muitas vezes até se fala deles, mas não se fala da sua origem, né, vereador? Exatamente. E esse referencial, ele é extremamente importante para uma criança, para que ele possa ter um outro referencial que não seja aquele que ele enxerga hoje nos seus vizinhos. E eu me lembro até hoje que, mesmo sem ter a consciência que eu tenho hoje, mas eu odiava quando me chamavam de Pelezinho. Você não vê ninguém ser chamado, uma pessoa de pele branca ser chamada de Pelezinho. Isso tinha um significado para a época. E as pessoas foram tratando isso como se não fosse racismo, né? Era natural. E quando se faz uma piadinha hoje, que você fecha a cara, vem aquela, assim, hoje nós afirmamos que é racismo, não é mal entendido. As pessoas não, quando elas fazem a piadinha, quando elas colocam esses elementos, não é só por falta de informação, porque há esse elemento da desqualificação, da falta de respeito, do preconceito, e que nós precisamos lutar para que a diversidade esteja no conjunto da sociedade, buscando um pouco da igualdade a partir desse debate importante. Bem, a gente sempre ouviu dizer que o Brasil era um país, né, onde não existia racismo, não existia discriminação racial, e pelo que a gente está vendo, a gente tem muita coisa ainda porque existe e parece que cada dia está mais latente. O que está acontecendo para que a gente tenha cada vez mais essa percepção, professor? Esse é um ponto de bastante relevância, porque a gente só consegue perceber que há violação quando você se identifica com um direito. Enquanto você não consegue se retratar como sujeito daquele direito que se coloca, é muito difícil você usar os instrumentos do Estado para exigir que esse direito seja aplicado. Então, o que eu vejo nesse momento histórico que a gente vive é uma ampliação
paulatina, ainda lenta, da aplicação dos direitos humanos. Essa aplicação dos direitos humanos, ela tende a incomodar, como disse no início, e ela tende a trazer cada vez mais a sensação de que a gente vive uma outra realidade que não é aquela que a gente imaginava viver. Por quê? Há 20, 30, às vezes até menos que isso, 10 anos, havia a certeza de que aquele grupo não era detentor de direitos. Hoje isso está se alterando. E eu queria só fazer uma comparação com relação ao recente fato que você citou, extremamente grave, e também acho muito grave o fato de que algumas autoridades brasileiras, inclusive do judiciário, tenham se manifestado dizendo que todos nós podemos errar. O que eu não sei é quais são os nós que ele está dizendo, né? Quem faz parte desse nós. Quem pode errar. Esse é o desafio, mas é muito estranho que isso aconteça no momento em que se identifica um fato tão grave como esse. Vale dizer que esse fato aconteceu nos Estados Unidos. Isso significa que é o direito norte-americano que iria regular isso. Eu acho que ele estaria em maus lençóis se ele tentasse se explicar por lá como ele tenta se explicar por aqui, ou esses defensores tentam fazê-lo por aqui. Mas a gente pode comparar com outro fato. Recentemente em Hollywood aconteceram várias denúncias de atuações no campo privado que levaram ao rompimento de contratos, à perda de oportunidades milionárias, porque as pessoas no seu mundo privado se comportaram contra elementos centrais de direitos humanos. A gente talvez chegue num momento em que isso seja um pouco mais sensível no Brasil. Doutor, eu vou até aproveitar, porque inclusive o senhor faz parte, é pesquisador de um projeto do Observatório das Migrações em São Paulo, fala sobre migrações internas e internacionais, né? E está fazendo parte desse estudo. O senhor mencionou a questão dos Estados Unidos e sempre se fala muito do direito do negro, de que forma o negro norte-americano luta pelos seus direitos. Que tipo de... Dá para a gente fazer uma comparação naquele modelo que eles utilizam, na autoestima e na afirmação que eles têm, comparado ao nosso país, ou não tem como comparar devido ao processo de escravidão que o Brasil viveu? São dois processos diferentes, mas a gente tem alguns pontos que a gente poderia usar de comparação. Tá. Mas essencialmente é o fato de que lá o empoderamento de minorias é muito mais forte do que o empoderamento de minorias aqui. Então, identificar alguém como agente de uma atuação preconceituosa pode significar, sim, a exclusão desse indivíduo das oportunidades que ele tenha. Nenhuma empresa gostaria de se vincular a uma pessoa que demonstra ideias, eventualmente até algum sarcasmo, que tem uma grande carga de preconceito. Porque a consequência econômica é complicada no mínimo. Não só as outras consequências, mas no mínimo a consequência econômica. Inclusive uma marca que preparou aí um comercial de um sabonete, que depois que se lavava com esse sabonete a pessoa ficava branca. Isso foi inclusive tirado saiu totalmente, justamente por ação dos negros norte-americanos, não foi isso? Exatamente. Então é um movimento de luta, mas um movimento de luta que encontra respaldo no judiciário e encontra respaldo nas estruturas de Estado que os identifica como movimento de pessoas que detêm direitos. Mas isso aqui ainda está engatinhando. A gente ainda está engatinhando porque a gente tem uma barreira muito grande para haver a sensibilização por parte de quem, em tese, deveria exigir políticas públicas, de que aquilo é um tema relevante a ser levado, por exemplo, a juízo. Eu imagino que a gente tem avançado muito aqui, mas a gente tem, claramente, questões a serem tratadas pelos órgãos públicos que não necessariamente são questões ligadas a minorias. Isso tem sido construído, se a gente olhar nos últimos tempos, como pauta política. Então, o debate de direitos humanos, que seria um debate para todos, ele é demonizado como sendo um debate de um único grupo político. Então você usa o que você usava na década de 70, direitos humanos servem para proteger bandido. Agora, direitos humanos, na verdade,
só atrapalham a economia e serve para proteger minorias. Isso, no fundo, é uma forma de você atacar um direito que daria à sociedade como um todo condições de competição igual, e nessa competição igual poderia crescer a sociedade como um todo. Então tem muita luta aí pela frente, né, Raquel? Com certeza. E falando ainda sobre essa questão de local, de país, a gente vai fazer aí um recorte em Campinas. Campinas foi a última cidade a, de fato, abolir a escravatura. E que desafios a gente ainda carrega, em especial aqui na nossa cidade, para ter uma igualdade, para combater o racismo. A gente tem aí, no caso, o CEPIR. Que tipo de ação os órgãos públicos municipais devem ter para tentar, aqui na cidade, fazer esse tipo de trabalho? Olha, eu penso, Mina, que nós necessitamos de muitas políticas públicas para poder não só fazer a reparação de danos, como combater também resquícios da escravidão aqui na cidade de Campinas. A começando por terra. A concentração de terra, a discussão do direito à propriedade, ela fez com que o povo negro aqui da cidade de Campinas, até hoje, foram julgados numa periferia extremamente longe. Eu tive uma experiência por mim, eu nasci no Cambuí, na Emílio Ribas. No Cambuí morava 60% de pessoas que moravam no Cambuí eram negros. E essas pessoas foram tiradas do Cambuí para os guetos da grande periferia. E eram pessoas que tinham direito a essa terra. O próprio centro da cidade de Campinas, a Vila Industrial, era uma grande concentração de negros na cidade de Campinas, e que essas propriedades que os negros moravam foram retiradas de forma absurda. Foram desapropriações? Ora, foram desapropriação, foram a construção a mudança cultural da região, trocando os terrenos por prédios, como tem no Cambuí hoje. E no aspecto institucional, a gente tem experiência importante, como a 15ª região, que aprovou cotas, mas em contrapartida você não tem, por exemplo, uma delegacia especializada para combater os crimes de racismo na cidade de Campinas, que acontece de forma muito forte aqui na cidade. Você não tem delegacia especializada, você não tem um juizado especializado para essa questão racial. Então os crimes vão se ficando impunes e acabam não sendo responsabilizadas as pessoas que cometeram. E, por outro lado, quando você tem uma conquista importante, como a Lei 10.639, ela não é aplicada. Nós tivemos recentemente, o ano passado, aplicamos uma pesquisa para saber como é que a educação municipal aplicava essa matéria na escola. Nós tivemos, numa rede de 7 mil funcionários públicos, nós tivemos a resposta de 208 profissionais. Isso mostra um pouco o reflexo da não participação do Estado nessas mudanças. Consequentemente, isso vai refletindo no conjunto da sociedade. Mas eu penso que a melhor forma de combater isso, primeiro, é o Estado implementar essa correção em todos os seus aspectos, na educação, nas cotas, na implementação de políticas afirmativas, numa ponta. E, por outro lado, eu acho que o agente principal é o movimento social fazer essa transformação. Tá lutando, tá pautando essa discussão em todas as suas áreas, seja na igreja, principalmente na educação e particularmente nas universidades, porque é onde são formados profissionais que vão atender os nossos filhos, que vão atender a nossa família. Eu acho que o desafio da educação passa pelo ensino fundamental, mas fundamentalmente nas universidades. Nós vamos agora implementar também uma pesquisa para os reitores, perguntar para os reitores de todas as universidades públicas particulares e estatais quais são as políticas que são implementadas dentro da universidade
para formar professores com uma nova consciência, como é que é aplicada a história da África nessa universidade. Porque cada uma faz do seu jeito e a gente não tem nenhum controle. Então, a luta do movimento social é para a implementação dessa política para que a gente possa ter um futuro menos preconceituoso, menos discriminatório e menos violento, principalmente. Tá certo, então. Eu só agradeço a participação de vocês. O nosso tempo acabou. Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo. E você vai assistir tanto a esse bate-papo quanto tantas outras discussões no nosso canal. Até um próximo programa.